Tá aparecendo aí, pessoal, a apresentação? Não. Agora foi? Foi. Vamos lá. Então, nosso ego 7. Bom, vocês estão vendo essas imagens aí? São imagens muito típicas de ego 7. Assim. O 7 adora o mundo da fantasia, adora o mundo fantástico. Então, essas imagens aí são bem fantasias de criança ego 7. Assim. Gosta muito desse mundo mágico mesmo, desse mundo fantástico, desse mundo imaginário, feliz, aventureiro, onde sempre dá tudo certo, muitos amigos, amigos diferentes, amigos fortes, dá uma superpotência, assim. E o Seth tem uma síndrome do Peter Pan, não quer crescer, quer ficar sempre naquele mundo da infância, voando para a vida fora, se divertindo, se aventurando, brincando nas aventuras. Bom, então, eu acho que a metáfora do Ego 7 é o Fantástico Mundo de Bob. Né? Sempre aquela muita imaginação, muita fantasia maravilhosa, fantástica, lúdica. Enquanto é criança, tudo bem, né? O problema é depois que fica adulto e continua tendo essas mesmas fantasias, né? E isso é muito comum no Ego 7. Então, é uma criança que, quando é criança, tem uma capacidade muito grande de criar mundos fantásticos e acaba recebendo muita atenção por isso, né? Gosta de mundos fascinantes, né? De mundos divertidos, né? E é uma criança que, por causa disso, acaba sendo muito feliz. Tem uma capacidade muito grande de ser feliz na infância, porque vive a fantasia da infância. E aí, ela vai, à medida que ela vai sendo estimulada nesse mundo mágico, ela vai criando uma capacidade verbal e manifestando essa capacidade verbal. E aí, é uma criança que vai entendendo que os pais chegam perto dentro desse mundo lúdico, então ele começa a colocar esse mundo lúdico verbalmente, né, que é uma forma, como se fosse colocar um talento para fora, e aí ele vai percebendo então que o amor está relacionado à expressão desses talentos. Então, quando cresce, fica um Peter Pan, né, uma criança grande, buscando lugares e relações que continuam sendo fantásticos, que continuam sendo fascinantes. Então, o Sérgio tem uma coisa muito grande assim, quando está na fase de sedução, por exemplo, gosta muito de criar uma fascinação no outro, de levar o outro para um mundo fantástico. Uma das grandes virtudes que o Sete tem é que o Sete, por causa disso tudo, o Sete é um dos poucos no Enneagrama que tem a capacidade de entrar em êxtase. Então, o Sete tem um dom mesmo de entrar em êxtase, de entrar num prazer muito grande, de entrar numa alegria muito grande. Só que acaba exagerando isso para poder compensar e não ver as frustrações e as dores, né? Bom, o 7, então, tem uma sensação de ter sido desmamado muito cedo. Isso não quer dizer que foi desmamado muito cedo. Geralmente, o 7 é comum, às vezes, até o 7 ser desmamado mais tarde do que as outras crianças, mas ele tem sempre vai ter uma sensação de que foi desmamado mais cedo. E aí, as crianças, enquanto criança, começa a querer cuidar de si mesmo. Eu me recordo um tombo de bicicleta que eu tomei,
quando eu tinha uns 3 ou 4 anos, e aí nesse tombo eu fiz um pacto. Eu falei assim, de hoje em diante eu vou ter que cuidar de mim. Então isso é muito comum. E essa sensação de ser desmamado muito cedo joga o 7 naquilo que eu estava falando de querer voltar para o peito da mãe. Então, o 7 é como se ele quisesse, então, voltar a ficar mamando. E aí, então, ele quer ficar no peito da mãe, mamando, mamando, mamando. E, e feito uma criança, é como se ele quisesse que as pessoas fizessem as coisas para ele. Às vezes não é nem trazer na mão, mas resolver as coisas para ele poder ficar ali quietinho mamando. Né? É tipo assim, o 7 acaba, o 7 acaba tendo um lema assim, olha, não me dá trabalho não me tira aqui do meu sossego não, resolve as coisas para mim, não me dá dor de cabeça não. Tem uma coisa assim, que saco, mais um trabalho para resolver, vai me tirar do meu peito, vai me tirar do meu êxtase na amamentação. A amamentação dá muito prazer, né? Dá tanto prazer para a mãe quanto para a criança. Então, o 7 tem muito de voltar para esse lugar, né? De ficar naquele eterno prazer, no colo da mãe. Só que a vida adulta tem muito trabalho, muita coisa para resolver. Então, o 7 ele fica querendo que as pessoas resolvam as coisas para ele poder ficar lá quietinho, mamando no peito da mãe, sendo acariciado, naquele êxtase, naquele prazer eterno, né? Mas são crianças que não teve intimidade ou proximidade com a mãe, geralmente vêm de mães um pouco mais frias. São crianças que tiveram parece que o 7 ainda parece estar preso na fase de separação da mãe, né? Não quer separar da mãe. Então, usa muito objetos transacionais, né? Que o 7 ainda está em busca da transição. Às vezes, a criança, quando começa a dissociar da mãe, ela arruma um objeto, uma cobertinha, um ursinho, uma chupeta, alguma coisa assim, e usa como objeto transacional para a dissociação da mãe. E o 7 adora esses objetos ainda. E o 7 adora um brinquedão. Adoram, gosta muito dos brinquedão. Porque é os brinquedão que traz ele para esse lugar da infância. Então o 7 usa muito esses objetos para poder ter essa sensação da infância feliz, para poder ter essa sensação da infância extraordinária, né? Da infância lúdica. Como são crianças que com pouco contato, não é que faltou contato, faltou qualidade no contato, né? E geralmente foram crianças que soltas, foram criadas podendo fazer tudo, né? Na minha época, eu ficava muito na rua, por exemplo, brincando para a rua fora, com os vizinhos, né? Era diferente de hoje em dia, na época tinha muito disso. Então, são crianças muito soltas, que na rua você acaba não tendo limite, né? Não tem quem corrigir. Então, acaba uma sensação, assim, de poder fazer tudo. E aí, o que a criança faz para não perceber o pânico da separação? Né? Vai criando as imagens, vai criando as fantasias lúdicas maravilhosas. Né? O bebê tocando violão com um golfinho, uma águia, num cenário desse, o outro que tem um amigo dinossauro, o outro que voa, né? O outro tocando piano com um tubarão. Então, vai distraindo a mente com essas fantasias, né? Com essas imagens produzidas pela mente, porque aí cria um mecanismo de distração. E aí isso é a base do 7, né? O 7 vai muito para o mental, fica muito na produção da imagem mental e não acessa sentimento. E aí ele não acessa a dor da separação, que ainda está preso nessa fase da separação e não quer passar pela separação. E o 7, de fato, teve uma infância feliz. Geralmente, as infâncias elas são mais frustrantes, né? É a hora quando tem a queda ôntica e tal. Mas o 7 talvez seja do Enneagrama aquele que teve a infância mais feliz de fato, assim, uma criança que realmente aproveitou a infância em virtude dessa capacidade de criar um mundo lúdico fantástico. Bom, a gente sempre começa pela questão da rejeição, né, a sensação de abandono, que vem da queda ôntica. E aí, essa sensação de rejeição para o ego 7
cria uma frustração, que é a frustração de ser apartado da mãe, de ser desligado da mãe. Então, o 7 ele se sente frustrado, né? Por isso que ele fica, de ser separado da mãe. Por isso que ele fica querendo, então, voltar para o peito, né? Tem a sensação de ter sido desmamado mais cedo. Por isso, então, que ele fica querendo voltar para o peito, voltar para aquele aconchego da mãe, voltar para aquele prazer, para poder viver a vida em prazer, naquele êxtase, naquele... Porque ali, né, no colo, tem acolhimento, ah, tem uma espécie de completude, de paz, né? Onde você não precisa resolver nada, você não tem trabalho, está tudo ali, não tem responsabilidade com nada. Daí o 7 tem uma dificuldade com a responsabilidade. Então, essa sensação de rejeição, o 7 não acessa essa sensação de rejeição, é uma sensação de frustração. Então, o 7 tem uma coisa muito forte com a frustração. Não consegue se frustrar, não aceita a frustração. Porque ele tem uma frustração, uma profunda frustração dessa dissociação da mãe, desse desligamento da mãe. Então, para o 7, não é sensação de abandono ou de rejeição. A gente viu para o 2 é um abandono, né, para o 3 é ser desprezado, né? E para o 7, então, é sensação de frustração. Essa ligação com a mãe, né, traz profundo prazer para o ego 7. Só que essa dissociação, se apartar da ligação da mãe, põe um 7, então, nesse cuidado de si mesmo. Então, ele faz um pacto. Ele fala assim, eu não vou ficar parado com pena de mim mesmo, esperando que alguém tome conta de mim. Eu mesmo faço. E mais para frente, quando o 7 vai desenvolver o mecanismo do melhor, né, que acha que tudo é melhor, ele vai falar assim, até mesmo porque ninguém vai fazer tão bem igual eu mesmo faço. Então, eu sou o que melhor cuida de mim. Então, o 7 tem muito isso, assim, dessa questão com o melhor. E aí, só que, na verdade, esse cuidar de si mesmo é uma decisão inconsciente de cuidar das próprias necessidades emocionais. Só que aí não é um cuidado real. É um mecanismo de distração da frustração. E aí ele vai, então, criar a principal forma de distração das necessidades emocionais, né, aonde ele vai levar para a inconsciência as necessidades emocionais é através da conexão com o mundo mental fantasioso, com o mundo mental fascinante, né, lúdico. Só que o 7, ele tem uma questão, ele tem uma falta de orientação essencial. O que é essa falta de orientação essencial? No final das contas, todo mundo tem isso, na verdade, né? Não é só o 7, mas o 7 entra mais em contato com isso. A gente tem uma falta de confiança em nós mesmos. Nosso inconsciente é como se a gente não confiasse que a gente mesmo consegue tomar conta da gente mesmo, que a gente não é capaz de fazer algo bom para nós. E aí, muitas vezes, a gente precisa do outro. Isso é uma produção infantil onde a gente acaba precisando do pai e da mãe, né? Porque a criança é uma criança dependente. É uma criança que necessita do pai e da mãe para poder sobreviver. O adulto não, o adulto pode tomar conta de si. Só que como, por causa do nosso trilhamento de memória, as lembranças estão todas associadas às lembranças da infância, então, na vida adulta, como a nossa lembrança ainda funciona com base nas memórias da infância, a maneira como a gente enxerga as coisas ainda é dentro dessa perspectiva infantil de que a gente é dependente de outro, né, do pai e da mãe. Só que no caso do adulto, de outra pessoa. E é aí que está, então, essa perda de orientação essencial. A gente precisa de um outro que vai representar a figura do papai e da mamãe para poder nos orientar. Por isso que na política no Brasil, por exemplo, é tão polarizado, né? Agora nós estamos vivendo uma polarização de novo, né? Lula, Bolsonaro, por causa disso, são as duas figuras paternas de orientação essencial da população. Porque a população, ainda numa perspectiva muito infantilizada, buscando um pai para orientar, tá? E aí, por causa dessa falta de orientação essencial, o 7 fica com medo de perder a melhor opção, porque ele não confia que vai escolher a melhor opção, que é aquela opção que vai ser feliz. Então, a falta dessa orientação essencial joga o 7 numa ansiedade de não ser feliz de novo. Então, o 7 começa a ficar com medo de perder essa melhor opção, porque a melhor opção é aquela opção que vai trazer a felicidade para ele.
ele começa a ficar com medo, então, de não voltar a ser feliz novamente. Então, era uma criança que acessou a felicidade na infância e agora tem medo de não voltar a ser feliz, mas está buscando de novo ser feliz de novo. Então, a tônica do 7 é voltar a ser feliz. A grande motivação do 7 é voltar a ser feliz. É por isso que eu brinco a questão da caverna do dragão, né? É como se o céu fosse a felicidade, né? E o 7 no inferno, 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 aquela batalha, batalha, batalha para ir para o céu para ser feliz. Só que é uma ilusão, né? Uma fantasia, então o portal sempre se fecha e começa tudo de novo. Então a tônica do 7 é isso, né? Ele tem essa falta de orientação no essencial, que é comum em todos os egos, e então ele não se sente capaz de fazer as escolhas certas que vai trazer, retornar ele para a felicidade. Então ele desenvolve uma conexão com o melhor, de querer o melhor, para o melhor ser a representação da felicidade. E aí, nesse melhor, ele usa esse sentido do melhor para poder selecionar os objetos transacionais, que são os objetos que vai fazer a ligação com a mãe, né? Então, geralmente usa jogos, brinquedos, pessoas. O 7 conservacional, por exemplo, vai colocar coisas materiais, comida, carro, casa. O 7 sexual vai usar o parceiro ou a parceira. O 7 social vai usar a espiritualidade. Gosta de se conectar com a espiritualidade, vai ser feliz na espiritualidade. Então, esses são os objetos transacionais, que são aqueles objetos que têm uma espécie de retorno àquele prazer, àquela sensação de completude e felicidade da infância. Então, um mecanismo de minimizar a ansiedade, e essa ansiedade tem uma ligação com a frustração, né? Então, o mecanismo de minimizar a ansiedade é manter a mente ocupada com ideias positivas. Então, ele é muito benevolente, sempre otimista. O 7 está sempre criando aquele mundo fantástico, né? Às vezes o pau está quebrando, as coisas estão tão difíceis, e o 7 fala assim, não, esquenta a cabeça não, vai dar tudo certo, daqui a pouquinho as coisas estão boas aí, vão relaxar, relaxa, esquenta a cabeça não, vamos aproveitar o momento aqui agora. O 7 tem muito esse lema, assim. Isso é um mecanismo de tampar a ansiedade, de não acessar a ansiedade. E aí outra maneira de se distrair da ansiedade é busca de estímulos mentais. Por isso que está toda hora prestando atenção em tudo, né? Por isso que fica prestando atenção nos passarinhos voando, né? Nas lagartixas passando. Que bom que não é nas mulheres passando, que se não tiver solteiro gosta disso também. Nos brinquedão, adoro os brinquedão passando. Então, o 7, ele está sempre buscando muita informação no ambiente, que são maneiras de distrair da ansiedade, porque essa ansiedade, ela tem uma ligação muito forte com a frustração. Na hora que o 7 vai acessando a ansiedade, ele vai... Quer dizer, na hora que ele vai acessando a frustração, ele vai entrando em contato com a ansiedade. Né? A sociedade, a ansiedade ela é despertada quando o 7 vai entrando em contato com a frustração. Então, arrumar mecanismos de distração por causa da ansiedade são maneiras de tampar a frustração. Então, o que o 7 faz? Vai numa busca eterna por experiências estimulantes, para não se frustrar com a perda da felicidade, porque ele se entope de experiências estimulantes para tentar tirar dali aquela sensação da felicidade. E aí ele entra numa coisa de ter que experimentar tudo para ter certeza da melhor opção para ter essa orientação essencial. Então, por isso que eu fico falando da questão do self-sucesso para o 7. Né? Quando o 7 vê um balcão do self-sucesso na frente dele, aí a vida dele complica muito, porque ele tem que comer o que tem de melhor ali. Só que quando ele sabe algo que é bom, ele vai naquilo para não correr o risco de se frustrar e perder o que foi melhor. Quando ele não conhece, aí ele tem uma coisa de ter que experimentar. Aí ele vai primeiro pelo aspecto físico, né, pelo olhar ou pelo cheiro, e aí, quando ele está muito em dúvida, ele experimenta um pouquinho de cada um para depois voltar e comer aquilo que ele mais gostou. Ou então, quando ele já conhece, para ele não encher
comendo várias coisas ao mesmo tempo, né, junto, e se frustrar de não poder comer o melhor depois, ele já vai mais ou menos naquilo que é conhecido, que ele sabe que não vai causar uma frustração. É, aí, ainda dentro do mecanismo de defesa, uma forma que tem de produzir essas experiências estimulantes e essa realidade fantástica, essa realidade que é contagiante, né? O SET tem uma capacidade muito grande de contagiar o outro, né? Porque cria essa realidade lúdica, essa realidade mágica, esse fascínio, né? Essa realidade fascinante, né? E aí o SET usa isso para poder, usa para construir essas realidades, ele constrói através da lábia, ele constrói através das palavras. Então o SET cria a realidade muito em torno da lábia, falando. Tem uma diferença, porque o 3 tem uma coisa de ser o melhor. O 3 quer ser o melhor. E o 7 quer as coisas melhor. Então, isso é uma diferença. Então, o que o 3 muitas vezes faz? O 3 também tem a capacidade de mapear o ambiente, só que o 3 mapeia o ambiente para colocar no corpo, para responder o que o ambiente está pedindo. O 7 mapeia o ambiente e põe tudo na lábia, e leva a galera na lábia. E aí ele fala o que o outro quer escutar. O Sérgio tem uma capacidade muito grande disso, de saber o que o outro quer escutar e de repetir, de falar o que o outro quer escutar. Então o Sérgio tem uma capacidade gigantesca de fazer isso. Isso faz parte da lábia, né? Regressão à atitude passiva e confiante do bebê no seio como resposta à frustração amorosa. Vocês podem perceber que o 7 é arrogante, né? Costuma ser arrogante. E tem quando olha para um ego 7, ele parece que tem uma autoconfiança gigantesca, né? Na verdade, não. É só uma imagem, tá? Mas o 7 tem essa coisa assim dessa passividade e confiança do bebê no seio, né? Que é aquela busca que ele tem de voltar para o seio da mãe, de ficar ali só mamando. E aí ele acaba transparecendo uma certa confiança, mas não é uma confiança porque ele confia em si de fato, é porque ele faz essa regressão a esse tipo de atitude. Né? O bebê, para quem já teve oportunidade de ter contato, ele é muito confiante, assim, ele não se preocupa muito, às vezes está engatinhando, se tiver um buraco, ele está indo do mesmo jeito, ele não se preocupa muito com isso, né? Quando ele ainda não consegue se locomover, que ele está muito dentro dessa atitude passiva, pode perceber que ele não se vitimiza, né? Ele ainda está, embora ele ainda ele esteja nessa condição de completamente dependente, ele ainda tem uma postura confiante, de chorar, de chamar, então ele tem essa postura. O 7 faz muito isso. Isso não significa que ele seja autoconfiante, tá? É porque ele faz essa regressão a essa atitude. Mas geralmente, às vezes, quando se olha para um 7, tem uma sensação de que ele tem uma autoconfiança muito grande. Aí, esse mundo fantástico que o 7 vai criando, pela lábia aí que produz imagem, é um mundo de muito prazer. Porque aí o 7 ele vai tentando se colocar em situações de prazer para voltar àquele prazer de sucção do seio. Então o 7 que entra o hedonismo. Então o 7 tem muito essa postura de buscar sempre pelo prazer, porque está buscando essa atitude do bebê no seio, né? É um momento de muito prazer para o bebê, né? Então o 7 vai se colocando em muitas situações de prazer, buscando essa atitude. E aí, muitas vezes ele se transforma no entusiasta otimista, né, no meio social, porque ele contagia muito fortemente com essas fantasias, com esse mundo mágico, né? De certa maneira, é um pouco o mundo que todo mundo acaba querendo viver no final das contas. E aí o 7 tem muita essa capacidade de levar as pessoas para esse lugar. Então acaba sendo um entusiasta otimista social. E o calculista do melhor. Está sempre calculando o melhor, tem certeza que sabe o que é melhor, e aí acaba virando um grande controlador, porque tem que ser tudo do jeito dele.
porque do jeito dele vai acontecer o melhor. Né? Ele acha que vai acontecer o melhor. E ele tem uma coisa assim, no final das contas, ele acaba não confiando em ninguém, porque ele é que sabe o que é melhor, então ninguém vai fazer melhor que ele, ninguém vai fazer tão bem feito igual ele. Então, muitas vezes o 7 acaba assumindo muita coisa para fazer, porque ele é que faz o melhor. Bom, então, dentro dos traços característicos do 7, né? A gula. Então, o que é a gula? A gula é uma eterna insatisfação. É uma sensação de que aqui agora é insuficiente, mas logo ali na frente é promissor e abundante. A base do 7 vem da escassez, né? Não sei se vocês lembram quando eu falei do Enneagrama que os mentais, 5, 6 e 7, a base deles é a escassez. E o 5 vai para a completa escassez, o 6 ele fica pendulando, né? Acha que não tem os recursos suficientes e vai pedindo uma ajuda para o externo, principalmente o 6 conservacional, e o 7 ele vai para a gula. É o que é o contrário da escassez, né? A subversão da escassez é a gula, é o mundo. Então, o 7 tem muito isso. E como é mental, está no futuro, então está sempre projetando o mundo abundante no futuro. Então, aqui agora é uma eterna insatisfação, porque existe essa insatisfação dentro de nós, né? Então, o 7 nunca está satisfeito com nada, e quer sempre mais e mais e mais e mais, e está sempre projetando para o futuro, que o futuro vai ser sempre mais abundante, vai ter sempre mais. Então, tem que ser tudo muito para ontem e o melhor. Isso é muito forte no 7, a ponto de o 7 muitas vezes acaba tendo duas coisas, né? Porque se uma falhar, ele não se frustra com a falta e acaba tendo outra. Essa eterna insatisfação do 7, então, joga numa promessa de gratificação, que é esse futuro promissor, né? Então ele vai querendo acumular, 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 porque cada experiência, o 7 é uma coisa muito de experimentar, né, de viver. Então cada experiência vai acumulando gratificação para ver se no somatório das experiências volta para aquele estado de prazer e de felicidade. Só que as experiências do 7 elas são mentais. Por mais que o 7 se coloque em muitas experiências, no ato da experiência em si, como ele não consegue sentir, né, ter as sensações, ele está sempre no mental, então o 7 está sempre projetando a experiência. As gratificações elas são sempre mentais. É sempre uma fantasia do que está acontecendo. É sempre uma imaginação do que está acontecendo. E nunca é a sensação em si do momento presente. Então, por isso está eterno insatisfeito, porque tem sempre algo melhor ali na frente, né, do que o que está acontecendo agora. Aí, por causa disso, é que muitas vezes o 7 parece o 4 dentro de casa. Começa a ficar muito reclamão, porque dentro de casa, às vezes, entra na insatisfação, começa a reclamar, 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 reclamar de tudo, e querendo criar imagens mentais para poder ter a gratificação. Então, ele está sempre mostrando pontos falhos aqui para poder produzir uma imagem de algo melhor, gratificante. E aí o 7, então, quer preencher esse vazio interno com experiências e coisas. Então, se coloca muito em experiências, e quanto mais estimulantes mentalmente forem as experiências, melhor. E essas experiências e coisas, geralmente tem que ser coisas extraordinárias, mágicas, esotéricas, né? Para criar aquele fascínio e aquele deslumbre que a criança tem na infância com a vida, né? Então o 7, ele, para preencher o vazio da vida, ele vai tentando ter experiências e coisas, principalmente mentais, para poder resgatar aquele fascínio, aquela magia, aquele prazer, aquela completude com a vida. Permanecer mentalmente excitado, né? Então uma produção mental muito grande. E o grande entusiasmo do 7, sempre muito entusiasmado, esconde a frustração. É um mecanismo de distração. Então, o 7 tem uma permissividade hedonística que é para evitar o sofrimento. Então, o 7 tem uma coisa muito forte de não acessar dor. O 7 tem muita frustração na dor. Né? Então, dois calcanhares de Aquiles do 7 é a dor e a frustração. O 7 não entra em contato. Uma coisa interessante, eu joguei bola e eu tive duas contusões que foram mais sérias. Uma eu fiquei 9 meses fazendo fisioterapia, a outra eu fiquei 6 meses.
E a fisioterapeuta falava comigo assim, Alexandre, eu não consigo entender como é que você suporta esses aparelhos. Ela falou assim, "Ô, aqui na sala você é o que mais aguenta esses aparelhos. E eu ficava sem entender, porque os aparelhos, tem um que é um fecha curto, são duas correntes elétricas, ele fecha curto e ele dói. E eu não sentia. Aí depois que eu estudei o Enneagrama, que eu estudei o 7, é que eu entendi. Eu não acessava a dor física. A coisa que o 7 tem de não acessar a dor é tão forte que o 7 não percebe até a dor física. E aí, sabe como que eu fazia? Na hora que começava a doer, eu falava comigo assim, imaginava assim, ah, não, é massagem. E isso é a base do 7. Pegar algo que está levando para uma dor e que essa dor vai trazer uma frustração de estar ali, porque poderia ter coisa muito melhor para fazer, aí para não entrar em contato com essa dor e com essa frustração, cria esse mundo imaginário. Aí aquilo que é um choque vira uma massagenzinha, e aí vou embora para casa e falo assim, ah, que legal, recebi foi uma massagem, olha que massa, não. Aí chega em casa, como é que foi? Não, foi massa, deu uma massagem, papapá, papá. O mundo sempre ilusório, sempre distorcendo essa realidade e criando esse mundo fantástico. Essa permissividade hedonística, ela também tem uma relação com a satisfação dos próprios desejos, né? Então, o 7 é alguém que se permite muito realizar o desejo. Ele tem um desejo, então, e ele, às vezes, nem tem escrúpulo para poder cumprir o seu próprio desejo. O 7 tem muito disso, assim. Quando é para realizar um desejo dele, ele não preocupa muito com o outro e passa por cima de quem for para poder realizar o desejo. Porque ele se sente no direito da gratificação. Ele sente que ele tem esse direito de ser gratificado. E essa permissividade hedonística, ela cria um senso exagerado de que está tudo bem, né? De que sempre está tudo bem, está tudo ótimo, mundo ótimo, super otimista, porque é um mundo de prazer, né? O mundo ótimo é um mundo de prazer. E uma característica que o Sérgio tem também é que, né, para ele poder ter o direito à gratificação, se sentir no direito à gratificação e da satisfação dos próprios desejos, ele é rebelde. Então, o 7 é uma criança rebelde, gosta de ser rebelde. O 7 social, como ele é contratipo do 7, ele tem mais dificuldade de ser rebelde. Ele é também, só que ele é mais disfarçado porque o 7 social ele tem uma coisa de ser santo, de ser bom menino, de ser bom moço. E aí o bom menino é obediente, não pode ser rebelde. Então ele é um rebelde, mas ele é um rebelde muito velado, muito escondido. Ele faz as rebeldias, mas não deixa ninguém saber. Isso é a crônica do 7 social. E aí, claro, né, para poder fazer só o que quer, do jeito que é, porque fazer só o que quer é a satisfação dos próprios desejos, do direito à gratificação, para ficar tudo bem, tem uma puta falta de disciplina. O 7 é muito indisciplinado. Eu não tenho disciplina para absolutamente nada, não consigo ter rotina. Detesto rotina, porque rotina para mim é enfadonha, é chata, é frustrante. Então, não consigo ter rotina, porque é muito nesse impulso do desejo de realizar o que está acontecendo aqui agora. Né? A busca de estímulo e nova experiência não tem como ter rotina nisso, né? Não tem como ter disciplina se está em busca de estímulos e novas experiências. Porque toda hora que pinga uma possibilidade de nova experiência que vai levar para o céu, que vai trazer aquele prazer, pula dentro e a rotina já era, né? E o 7 é muito isso, né? Toda hora vê a possibilidade de ir para o céu. Igual essas imagens aqui, né? Num dia de chuva, o 7 enxerga que está massa, que o tempo massa, está até com sol, precisando de guarda-sol. Então o 7 é muito isso, assim. E sempre esse olhar otimista dentro daquilo que está acontecendo. Por um lado, é interessante porque é um mecanismo importante nesse sentido da gente conseguir enxergar um outro lado. Mas no caso do 7, é neurótico, né? É completamente exagerado e ele perde o contato com a realidade por causa disso. Então o 7 tem essa questão da satisfação imaginária dos desejos muito forte. E aí, essa produção da imaginação fantástica, né? Da imaginação encantadora, é o que se chama catexia da fantasia. Catexia
é quando a gente fica muito fixado em alguma coisa. E o 7 fica muito fixado nas fantasias. Ele tem uma fantasia que ele pode tudo, né? Que ele pode fazer tudo. E essa fantasia catequia na fantasia desse mundo extraordinário, desse mundo mágico, desse mundo encantador, né? Desse mundo encantado. E o 7 é encantador. O 7 geralmente é encantador. É comum as pessoas falarem assim, do ego 7, falam assim, ele é muito charmoso, porque o 7 é muito encantador. Ele é encantador nesse sentido de levar as pessoas para esse mundo mágico, né? Para esse mundo de fantasia, né? De criar essa... Eu perdi a palavra. Enfim, de criar esse mundo feliz, né? Desse mundo do prazer. Aí muita gente fala que o 7 é charmoso. Então o 7 tem essa catexia da fantasia, está muito focado na fantasia. O 7 tem muita dificuldade de botar o pé no chão, de ver a realidade do jeito que ela é. A gente, nos cursos de Enneagrama, a gente até fala que o 7 anda de perna de pau, porque não põe o pé no chão. Está sempre muito dentro do mundo da fantasia. Do mundo, que aí são os planos utópicos, né? Então é sempre esse mundo muito utópico, mundo muito imaginário, muito fantástico, um mundo muito encantado, de muito prazer, de tudo aquela coisa maravilhosa, aquela ilusão da infância, né? Que é um mundo agradável, não frustrante, por causa dessa fuga da frustração. Uma vivência imaginária de planos futuros, o Sete faz demais isso, vive demais o futuro. E, e você vai falar com o Sete assim, ele fala, não, já aconteceu, pode ficar tranquilo, isso aí é fato, papapá, é como se estivesse acontecendo agora. Eu falo assim, ó, daqui 3 anos, eu quero construir uma casa ano que vem. Não, você já construiu, vai começar agora, você pode ficar tranquilo. Vai aparecer o dinheiro, já está aí já. Então tem muito isso, assim, sabe? Como se já tivesse acontecendo, já tivesse pronto. Assim. O Sete tem muito essa. Viver o imaginário, que tá viver no imaginário, coisas futuras, mas como se elas fossem existentes agora, né? É a fantasia, né? Então, esse escapismo da realidade, ela fica tanto na categoria da fantasia, né, que anda com perna de pau no mundo e não encosta no chão. E o Sérgio tem muito isso, acha tudo muito legal, os acontecimentos são muito excitantes, assim, né, tudo muito massa. Né? Ele falando que o mundo é massa, é legal, ele cria esse mundo agradável, esse mundo mágico. E aí, o Sete vive muito a síndrome do chocolate. O que é a síndrome do chocolate? Vocês já tiveram aquela vontade de comer chocolate, como se comer o chocolate fosse assim, dar aquele prazer gigantesco, né? Aí você come uma barra de chocolate, come um pedacinho, não deu nada. Dá uma sensação gostosa de curto prazo, bem curto prazo. Aí você come mais um para ver se ela perdura mais, né? Aí dá mais um pouquinho, aí você come mais um para ver se perdura mais. Quando você assusta, já foi a barra inteira. E ainda não resolveu. Aí você fica com vontade de comer mais uma barra. Aí você vai comendo até passar mal, né? Daí fica enjoado, comeu demais. O 7 adora fazer isso. O 7 adora fazer isso. E aí o 7 é um pouco isso. E essa síndrome do chocolate, para mim, é a síndrome da caverna do dragão, né? Vai aquela batalha para chegar no céu, para chegar no céu, para chegar no céu, para chegar no céu, mas nunca chega. Isso é a síndrome do chocolate. É como se comer o chocolate fosse levar para o êxtase. E aí vai comendo, comendo em busca do êxtase, mas nunca acontece. E aí vai se frustrando sempre, né? O 7 faz muito isso. Então, o 7 é um traço, ele é sedutoramente agradável. Então, assim como o 2 é muito sedutor, o 7 também é muito sedutor. Né? Então, o 7 também tem os olhares, e tem uma afabilidade igual o 2. Então, assim como o 2 é muito sedutor, o 7 também é muito sedutor. E o 7 é muito sedutor, nesse caráter alegre, afável. Quando está na sedução do outro, gosta de satisfazer o prazer do outro, que um mecanismo de sedução, né, de provocar fascínio no outro, de provocar, de encantar o outro, né? O 7 gosta de se encantar e viver esse mundo fantástico e de encantar o outro também como uma maneira de sedução. É um jeito livre de problemas, né? Sempre resolve tudo, sempre está tudo tranquilo, está tudo bem.
E também, só que é uma generosidade egocêntrica, tipo 2, né? Gosta de, ele faz, mas esperando algo em troca depois, né? Principalmente conservacional, que tem uma coisa de família, né? De querer de volta. Gosta de comprar o amor, e aí compra o amor, assim, com coisas agradáveis, com mimos, né? Por exemplo, então um 7, quando começa a sair com um homem, quando começa a sair com a menina, por exemplo, aí vai querer levar ela em lugares legais, em restaurantes que ele gosta, vai sempre querer dar uns presentes que a outra pessoa gosta. O 7 tem muito disso, é uma das formas de comprar o amor. Só que o 7 acaba sendo muito explorador e parasita, porque aí ele sempre quer que o outro faça para ele. O 7 tem um lema, tem uma coisa assim, tá lá sentado no sofá, com, sei lá, um amigo deitado do lado no outro sofá. Aí o 7 vira para mim e fala assim: ô camarada, vai ali na cozinha e pega uma água para nós. Então o 7 faz isso demais, sabe? Coloca o desejo dele como sendo um desejo social. Vai lá e pega uma água para nós. Ele está com sede, mas não quer ter o trabalho de levantar e beber água, e pede a outra pessoa para ir lá buscar água para ele. Então acaba sendo. Isso eu estou falando de água, né? Mas o 7 faz isso com os desejos, de um modo geral. Então, quando tem um desejo a ser realizado, que ele quer que realiza, ele é explorador e parasita. O 7 é muito narcisista, né? Ele se acha o dono do melhor, e aí ele tem uma arrogância muito grande nesse sentido, de achar que é o dono do melhor. É o dono da razão, sabe mais do que todo mundo, está sempre. Como ele acha que sabe o que é melhor, então é o dele que tem que prevalecer. Né? E aí ele acaba sendo o dono da razão, para colocar isso melhor para fora, para isso melhor ser executado, porque o melhor sendo executado ele vai ser feliz. Então ele acaba sendo um grande narcisista controlador, dono da razão, porque se acontecer do jeito dentro da razão dele, ele vai ser feliz. Ele é muito exibido, é um exibicionista, gosta de ser o centro das atenções, gosta de ter atenção. Aí esse sabichão, né, uma das formas de se colocar como centro das atenções. Esse sabichão se coloca muito como um intelectual superior, mas é assim, tem uma dificuldade de terminar as coisas, então, mas tem muita lábia. Então, o que o Sete faz? Pega um livro, lê o resumo do livro, depois dá aula sobre o livro, sem nunca ter lido o livro inteiro. Mas é porque há lábia, né? Ele se coloca como esse intelectual superior, como sendo ó, é, essa postura sedutora, né? Então, ele convence muito o outro pela lábia. Aí, ele, dentro do resumo do livro, ele consegue coletar as informações, colocar na lábia e convencer as pessoas. E tem uma coisa de uma superioridade escondida em relações fraternais também. Ele gosta muito de estabelecer relações fraternais, mas nessas relações ele está sempre acima do outro. Isso é uma das maneiras também, estar acima, é uma das justificativas que ele tem de convencer o outro a fazer aquilo que ele quer. O 7 é muito persuasivo, a gente chama de vendedor de lote na lua ou vendedor de carro usado, né? Tem uma lábia muito grande, convence muito o outro daquilo que ele quer. E tem uma coisa assim, às vezes convence o outro, muda de ideia, larga o outro para lá e vai embora. Não se responsabiliza, não quer nem saber. Acaba sendo muito irresponsável com o outro. E aí a busca do amor se transformou em busca do prazer. Então o 7 substitui o prazer pelo amor. E usa a persuasão para ter prazer. Então ele está sempre tentando convencer as pessoas a fazer as coisas para ele, para o prazer dele, para dar prazer para ele. Então o 7 tem uma lábia muito grande, a lábia está sempre a serviço da satisfação do prazer dele. Então ele convence muito o outro para a pessoa fazer aquilo, para ele não ter trabalho, né? A pessoa fazer para ele, para dar o prazer para ele. Que é essa história da mãe, né? Mãe, tô com fome, aí chora, né? Aí o 7 é meio isso, assim. O 7 quer alguma coisa, ele chora para ver se a mãe traz. Só que chora na lábia, né? Falando. Às vezes fica resmungão mesmo, parecendo 4, para conseguir as coisas. No 7 tem muito isso. Para ter essa busca, essa volta do prazer para o outro, trazer o prazer de volta. É muito explanador e muito racionalizador. Então, o 7 fala muito,
e muito mental. O 7 tem uma capacidade de raciocínio muito grande. Às vezes eu estou dando aula, eu consigo pegar 3, 4 linhas de raciocínio e seguir com elas e fazer elas se convergirem no final. Então, às vezes, eu começo uma linha e aí acho uma ligação com uma outra, e começo a outra e vou desenvolvendo elas, depois acho uma terceira, vou fazendo uma relação entre elas e depois concluo. Isso é lábia, tá? Isso é um aspecto da lábia. Isso que é o aspecto da persuasão, né? E isso também é a capacidade racional do 7. O 7 tem uma capacidade racional muito profunda, tem muita profundidade racional. Só que usa isso no charlatanismo, né? Usa isso para convencer os outros a fazer coisa que ele quer. E aí, muitas vezes o 7 não mente porque ele acredita naquilo, só que acaba acreditando em coisas opostas em 10 minutos, muda de ideia toda hora. Por quê? O 7 ele vai com aquilo que vai dar prazer. Às vezes você está conversando com um 7 e fala com ele assim, cara, eu acho legal carro sedã. Aí o 7 entra naquela explanação, nossa, mas o sedã, porque o sedã é muito bom mesmo, porque ele é muito bom de estrada, e você vai fazer uma curva, ele cola no chão, e ele não sai na tangente, ele entra para dentro da curva, é só acelerar, pá, pá, pá. Aí, depois que ele acabar de falar, deu toda a explanação dele para te convencer, você virar para ele e falar assim, mas o sedã é legal, mas eu gosto de cachoeiro, então eu gosto de caminhonete. Vai falar assim, não, a caminhonete é que é boa mesmo, porque a caminhonete ela é alta, ela vai te levando as cachoeiras. Então, o 7 ele vai convencendo, tentando levar o outro na lábia. Assim. Tem até aquela piadinha, né? Que tinha 2 pessoas brigando, né? Um 7 observando e uma quarta pessoa observando de longe. Aí, depois que acabou a briga, um dos dois chegou perto do 7, e aí o 7, foi com o 7 assim, você viu? Cara, babaca, né? Não sei o que, o Sérgio, não, que cara é babaca mesmo, eu vejo que cara todo dia aí, não presta não, o cara não vale a pena não, o cara muito Zé Ruela mesmo. Aí o cara vai embora, vem o outro. Aí chega o outro e fala assim, ô, velho, você viu? Nossa, que cara escroto, o que ele fez comigo? Eu, não, bicho, que cara lá é escroto demais, velho. Tava aqui agora, ó, falando mal de você viu tanto que ele é babaca, tanto que ele é escroto, sou, não, que cara lá não vale a pena não, tal. Aí o terceiro que tava lá olhando, chegou perto do 7 e falou assim, ô, bicho, tem vergonha na cara não, cara? O primeiro veio, se apoiou ele, falou mal do outro. O segundo veio, você apoiou ele, falou mal do outro. E defendeu os dois, você não tem vergonha na cara. Não, o Sete parou e falou assim, rapaz, não é que você tem razão? Então, o Sete é muito isso, assim, sabe? Muito a razão aqui para conseguir as coisas. Aí é que é a questão do charlatanismo, né? Crença na própria sabedoria, superioridade e boas intenções, então ele sempre acha que está ajudando o outro, né, que está sempre bem intencionado, ele não vê esse lado narcisista, egoísta, ele acha que está fazendo bem para o outro. Essa sabedoria dele está ligada ao melhor, ao entendimento do que é o melhor, e uma coisa de superioridade. Aí inventa as histórias para convencer o outro a fazer o que ele quer, isso é a lábia, né, faz parte da persuasão. E ele é fraudulento, porque ele não pode nem falar que ele mente, né, porque ele se convence, mas ele muda de opinião muito fácil. E essa fraudulência no sentido de que ele fala aquilo que precisa, que o outro quer escutar, para poder ser convencido, né, que ele acha que o outro quer escutar. Então, ele identifica o que o outro quer escutar, pega, coloca aquilo no discurso e dá um jeito de converter aquilo para convencer o outro a realizar alguma coisa para satisfação dele. E aí, por causa disso, o 7 ele tem uma confusão entre imaginação e realidade. Esse mundo imaginário dele, ele acaba achando que é a própria realidade. Né? Ele não consegue colocar o pé no chão, né? Acaba sendo pessoas muito afáveis, são divertidas, são de boa convivência, muitas vezes são carinhosas, que são maneiras de também ocultar a ansiedade e também são maneiras de persuasão do outro, né? De sedução do outro. Esse falso conhecimento, né, qualquer coisa que você falar com o 7, ele vai saber te falar. E é muito difícil um 7 falar com você, não sei. Você começar um assunto com ele, ele vai buscar alguma coisa na mente e vai te dar uma aula. Né? Qualquer coisa ele vai buscar e vai tentar te dar aula.
Pode estar tudo errado, mas ele vai tentar te dar aula e às vezes te convence ainda. E essa generosidade dele tem uma exploração, né? Ele é generoso porque ele vai pedir o troco depois. Tem um papel social de o dínamo, né? Então, o 7 muitas vezes sente uma necessidade de injetar energia e emoção nas situações para animar todo mundo. Então, o 7 tem uma coisa de gosta de chegar num grupo e ser o dínamo do grupo, fazer as pessoas rirem, fazer o grupo se movimentar. Gosta muito de ser o centro do grupo, assim, estruturando o grupo. São pessoas de muita energia, com exceção do 7 social. O 7 social é contratipo, e quando o 7 social é muito social e tem o conservacional e o sexual mais fraco, aí ele parece um pouco 9, assim. Porque ele gosta de ficar deitado na rede, mas viajando no mundo astral, viajando no mundo da espiritualidade. Então, toda a intensidade, toda a energia dele, ele joga na experiência racional do mundo da espiritualidade. Tem uma facilidade muito grande de representar papel e de conduzir plateias. O 7 tem uma agilidade de raciocínio e eloquência muito grande, né? Tem uma capacidade muito grande de convencer o outro. Características gerais. Falta de discriminação das coisas e excesso de atividades, né? Então, ele perde a noção das prioridades, porque está sempre em constante atividade, exageradas atividades, então não discrimina uma atividade da outra, vai sempre fazendo, e é muito assim, o 7 mergulha de cabeça nas coisas, achando que ele é intenso, porque essa intensidade é a intensidade que pode trazer o prazer de volta, que pode trazer a felicidade de volta. Só que quando começa a ficar sem graça, e isso é logo no começo, né? Quando aquela intensidade começa a diminuir, ele passa uma coisa na frente e aí ele joga outra coisa, né? Aí ele joga aquela intensidade em outra coisa, abandona onde ele estava e vai em busca da outra intensidade. Vai fazendo muito isso. Né? Eu falei um pouco do 2 sexual que vai buscando se apaixonar, o 7 faz muito isso. Só que aí pode ser com parceiros, né? Ou pode ser com coisas e experiências. Mas o 7 tem muito disso. Ele se joga numa experiência, na hora que ela começa a ficar um pouquinho chatinha, diminuir a intensidade, ele vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. Então está sempre em busca de atividades estimulantes. E aí, quando se entusiasma com uma coisa, vai até a última consequência, mas na hora também que quer desistir, larga tudo para lá, quer nem saber do outro, pula fora e vai para outra. E não assume as consequências, não assume a responsabilidade. Né? Quando perdem o entusiasmo, se afasta e abandona. E a ansiedade faz fugir de si mesmo, né? Para não encontrar a frustração. Tem muito, esse excesso de atividades é para evitar a ansiedade, para fugir da ansiedade, da frustração. O 7 bloqueia a percepção da dor, da tristeza e privação, né? A privação é o acesso à escassez, então o 7 foge muito da escassez. E a fuga vai muito para as novas e interessantes possibilidades. Né? Então, as possibilidades são... por isso Caverna do Dragão. A próxima possibilidade é sempre a possibilidade de ir para o céu. Então, o 7 vai elegendo as possibilidades de ir para o céu. Vai pontuando aonde que pode levar para o êxtase, para o prazer eterno. E ele transforma o reenquadramento das experiências através da mente, né, que ele transforma as experiências tudo em mental. O 7 geralmente é exigente e impaciente consigo e com os outros. Às vezes ele não é muito comum, como o 7 tem uma capacidade muito grande de mapear o ambiente, às vezes ele não espera o outro acabar de falar. Ele vai ficando impaciente, vai falando por cima, vai interrompendo e não deixa o outro acabar de falar. E nada é rápido bastante para ele. Tem que ser tudo para ontem, tudo quanto mais rápido, melhor. E um eterno insatisfeito, né? Acaba sendo incapaz de suportar as expectativas. E foge muito da frustração, né? Porque a frustração vai fazer acessar a infelicidade. Ele é muito impulsivo, o 7 é muito impulsivo, porque é o impulso da realização do desejo, e tem muita falta de sensibilidade com o outro, ele faz o que quer, do jeito que ele quer, e não está nem aí para o outro. A não ser que ele queira seduzir o outro e convencer o outro de alguma coisa, ele tem uma sensibilidade muito grande de entender o que o outro quer e cumprir o que o outro quer. Acha que provoca o bem ao outro e não percebe o mal que provoca.
essa impulsividade ansiosa, o 7 geralmente é muito ansioso, em busca desse prazer momentâneo e muitas vezes atolado em excessos e vícios. Bom, o 7 é narcisista, ele é altamente influenciado pelo mundo exterior, vai muito para onde o vento sopra, e se falar com ele, você tem que experimentar porque é bom, é o melhor, ele fica louco e quer experimentar. O 7 é muito inquieto, tem um anseio impulsivo de variedade e novidade, um excesso de otimismo, e a experiência não faz ele colocar o pé no chão, continua sempre extremamente otimista. Tem essa conduta social radiante, né, de gênero social. Adora novas ideias, adora coisas novas, experiências novas, a não ser que essas experiências podem provocar algum tipo de frustração, aí ele evita, e aí fica muito quieto, sem movimento, porque aí ele fica numa zona de conforto, né, do melhor. Uma ânsia obstinada de falar, então, quando está muito ansioso, fala muito, não deixa ninguém falar, toma a atenção, vira o centro das atenções. O 7 tem essa aparência imperturbável de autossatisfação, tá? Tem sempre uma imagem de estar satisfeito, né? Os sentimentos de inferioridade são ocultos, não acessam. Então, o que é a autoimagem do 7? É uma autoimagem de superior, de especial, de merecedor de direito, de privilégio, de satisfeito, de pessoa de sucesso, transforma o fracasso em sucesso, então subverte o que está acontecendo em outra coisa, né? Exagera seus poderes, tem superpoderes, né? Que é coisa das experiências imaginárias. O que eles sentem é um direito coletivo, né? Então você está com sede e fala assim, vai lá, pega isso aí para nós. Quer comer pizza? Chama a galera e fala assim, aí, vamos pedir uma pizza para nós? O que eles acreditam tem que ser verdade, então coloca isso para cima de todo mundo. Passividade e impulsividade, né? É um desejo repentino e sempre transitório, uma gula pelo futuro. E condições estáveis, que é a rotina, pode ser sufocante. Aí, então, os 3 sets, né? O 7 conservacional, o lema dele é garantindo o meu e depois da minha família. Ele é o que a gente chama de 7 mafioso. Ele tem essa coisa, essa paixão pela família. Então, ele gasta muita energia e determinação para garantir o seu prazer e depois disso garantir o da família. Então, ele tem o 7 conservacional tem um vínculo muito forte com a família. Só que não precisa ser família de sangue, não. É a família de mafioso. São aqueles amigos que vai proporcionar para ele o prazer, que vai proporcionar para ele felicidade. Então, ele estabelece uma troca. Ele ajuda os amigos a ter o que quer, para os amigos ajudar ele a ter o que quer. O 7 conservacional, ele mira a terra, os prazeres terrenos, né? Ele gosta de comer bem, de beber bem, gosta de uma boa casa, dos brinquedão. O 7 conservacional adora brinquedão. Relógios caros, tênis caro, sapato caro, roupa cara, sempre as roupas melhores. A casa melhor, o carro melhor, a moto melhor, a caneta melhor, o celular melhor. Então, adora o melhor, adora coisas melhores, assim, nesse sentido de terreno, né, material. Então, ele tem um interesse, tem muita energia e determinação para garantir seu prazer e um interesse e preocupação com o prático e o material. Gosta de muitos amigos, protege, trata, conserva e transforma em família. E aí o 7 conservacional tem uma coisa que chega num lugar, ele tem que ser amigo de todo mundo. Tipo assim, nos cursos com o Cláudio, tem 7 que vai lá, sentar do lado do Cláudio, para conversar com o Cláudio, ficar amigo do Cláudio, senta na cadeira do Cláudio. Então o 7 tem muito isso, assim, tem que ficar amigo de todo mundo, principalmente das figuras importantes. Teme depender dos outros, ou que dependam dele, não gosta de ser dependente e não gosta de se responsabilizar por alguém. Impaciência e nervosismo quando suas necessidades não são atendidas ou quando suas necessidades estão à prova, né? Consumista de coisa boa, ele gosta de mimar-se.
E para ele, o material gera conforto. Então ele gosta de coisas materiais. É o que mais tem aparência imperturbável de autossatisfação. Ele é sempre bem relacionado, gosta de várias tribos e de várias famílias. Ele é o bom vendedor, que é o vendedor de carro usado. Então ele é muito estratégico. Ele busca passar a perna no outro. Ele é muito calculista, é o mais calculista dos sete. Então ele é muito estratégico. Ele está sempre elaborando uma estratégia para conseguir alguma coisa. Está sempre pensando que se ele fizer assim, um assado, vai acontecer assim, ele vai conseguir tal coisa. O sete social é o contratipo do sete. É o São Francisco de Assis. Ele nega a gula do mundo material, né, que foi o que São Francisco fez, né, deixou todo o bem material e teve a gula do espiritual. Então, esse é o lema do sete social. Ele tem a gula espiritual. Ele nega o mundo material e fica com a gula espiritual. O lema dele, a crônica do sete social, é o que estarei perdendo. É o que está mais preocupado em estar perdendo as coisas. E ele é o idealista da salvação, é o sacrifício. O sete social tem uma necessidade muito grande de salvar o outro. E aí ele se sacrifica para salvar o outro, que é essa gula pela santidade, né? Porque se ele se sacrificar, ele vira santo. Então o sete social tem uma coisa muito grande de ser santo, de ser o bom menino, ser o bom moço. Ele é o menininho da mamãe, o bom menino da mamãe. Então ele é mais preocupado um pouco com a sua imagem, porque ele tem que passar uma imagem de ser bom menino, de ser santinho. Aí ele parece que não é sete, porque ele se sacrifica, coisa que o sete não faz, né? Ele se sacrifica pela santidade. Aí ele sacrifica os vícios da gula para poder ser santo, porque ele tem a gula da santidade, que é ser santo. Né? Quer fazer de tudo para ser santo. Ele também é bom de bico, também é cheio de lábio, mas ele é mais calado, ele é mais quieto. Se deixar, ele fica na rede quietinho, só tendo conexão com o mundo da santidade. Aí, o sete social tem uma dificuldade muito grande em fazer compromisso, porque ele tem uma coisa de ser responsável, né? O bom menino, ele é responsável, o santo é responsável, né? Então, o sete social tem uma coisa com a responsabilidade de ter que cumprir o que promete, para ser santo, né? E aí ele entra numa ansiedade com os compromissos, porque ele fica com medo de estar cumprindo um compromisso e aparecer algo melhor, e aí ele vai perder o melhor. E ele está preocupado com o melhor, então isso causa uma certa ansiedade. E que é aquilo que foi São Francisco de Assis, né, que dou o dinheiro para receber um pedacinho do céu. Troca a gula material pela santidade, né, abre mão do material para ser santo. Então gostam de causas sociais, mas acha que seu ritmo é mais rápido que o dos outros. E vive um paradoxo, assim, um desejo de honrar o compromisso versus largar tudo e ir embora. Assim. Eu nunca morei mais de 2 anos no mesmo lugar. Desde que eu fui fazer faculdade, nunca morei mais de 2 anos na mesma casa. Então, o desejo do mundo da salvação, né, que é esse mundo espiritual, que acha mais interessante do que o mundo da matéria. Então, aí ele está mais, a perna de pau dele é maior do que a dos outros sete ainda, porque se os outros sete ficam no mundo da imaginação, né, da fantasia, mas é material, o sete social fica no mundo de Deus, né, fica no mundo espiritual, lá em cima mesmo, que acha esse mundo da matéria sem interesse e o mundo lá de cima que é interessante, que gosta. Vocês podem perceber, né, direto eu falo do mundo espiritual, de algumas coisas espirituais, coloco lá no grupo, é essa pegada do sete social, de mundo da salvação. Acha que a autoridade é arbitrária e desnecessária, que é uma fonte de restrição social, então que o mundo não precisa de autoridade, que cada pessoa deveria ser responsável por si mesma e então não seria necessário autoridade no mundo. Ele é o contratipo, né? Ele parece que não é egoísta ou narcisista, mas por querer ser visto como santo, acaba sendo mais egoísta e narcisista ainda. Né? É o santinho, né? É o menininho da mamãe. O sete sexual
ele é o sem eira nem beira, assim. A energia sexual é mais forte, né? Então ele é o mais guloso deles. É o que a gente chama de neófilo. Neófilo é aquela pessoa que gosta de coisas novas, gosta de tudo novo, mas não é um novo de lançamento, é algo novo, algo estimulante. Então, se coloca em várias experiências ao mesmo tempo. Tipo assim, o sexo sexual está numa festa e sai de uma festa e vai para outra, porque a outra pode ainda estar melhor. Chega lá, percebe que não estava tão assim, vai para outra e vai para outra. Então, está sempre caçando algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, em busca dessa intensidade que vai encontrar a felicidade. E aí, isso serve para tudo. Isso serve para relacionamentos, para coisas materiais, casa, carro. O sete, então, principalmente sexual, está sempre trocando de carro, com menos de um ano está trocando de carro. Ele gosta de coisas novas, trocando de celular, aí gosta dos lançamentos, gosta de coisa nova, gosta sempre desses brinquedão. Assim. Então, é sempre coisa nova, 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 nova. O sete sexual é muito focado em ter uma experiência nova, porque essa experiência nova pode ser aquela que vai levar para o céu. Então, o lema do sete sexual é fugir do ordinário, gosta do extraordinário. Ele rechaça o mundo normal, ele gosta sempre do extraordinário. Tem uma coisa de viver a vida intensamente, e as coisas novas trazem essa intensidade. Então, o sete, de um modo geral, é muito intenso. Mas a energia sexual é mais intensa, né? Então ele é o que mais tem uma imaginação idealizadora e fantasiosa, é o que mais vive o mundo da fantasia. Tem um fascínio muito grande por ideias e coisas, e são muito volúveis, mudam muito de opinião. Detestam compromisso. E quando as coisas começam a ficar normais, familiar, rotineiro, larga tudo e parte para outra. Tem, é muito sugest... tem muita sugestionabilidade, né? E muito persuasivo, e é o que mais quer prazer eterno, né? Energia sexual mais intensa, o 7 quer prazer, então ele é o que mais quer prazer. Aí para ele tem que ser o prazer eterno. Assim como o 2 são encantados por eles mesmos, e o 7 sexual, ele geralmente é falador, contador de piada, poeta, falador, proclamador, que esse cara de stand-up, assim, sabe? Muito divertido, muito engraçado, tem uma intensa paixão no começo do relacionamento, que dura rapidinho, e aí começa a ficar normal, fica chato e parte para outra. Ele se sugestiona e persuadem a si mesmo antes de persuadir e sugestionar o outro, então, né, que ele convence a si mesmo, o 7 não mente, ele convence a si mesmo para convencer o outro. E o 7 tem uma coisa interessante, é engraçado que o 7 gosta de assistir o Guia da Sky, porque aí ele pega informação de tudo que está acontecendo, ele pega um pouquinho de cada coisa, e aí ele entende tudo que está acontecendo. E também, vendo o Guia da Sky, como ele vê um pouquinho de cada coisa, aí ele pode ver um pouquinho do que está acontecendo de melhor. E aí ele vai, que é a experiência nova, né? Aí vai e clica naquele canal que acha que tá um pouquinho melhor, e aí daqui a pouquinho começa a ficar um pouquinho chato, volta pro guia e vai procurar outra coisa. Então vai sempre fazendo assim. No Guia da Sky tem sempre coisas novas, né? Fica lá, horas e horas e horas e horas, vendo o Guia da Sky de baixo para cima, de cima para baixo, procurando uma experiência intensa, em termos de assistindo alguma coisa, né? Isso é uma metáforazinha, porque faz isso o tempo inteiro com um monte de coisa, né? Com carro, com mulher, com comida, com bebida, com experiência social, com festa, e aí vai. Ok, meus queridos? Então, esse é o 7 do Enneagrama da Personalidade, né? Nós estamos na disciplina DF381, da Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal, Fundamentos de Psicologia Aplicados à Administração. Vocês veem que eu distraí e esqueci o nome da disciplina, coisa de 7. Mas aí eu usei a lábia, né? Emendei o campus para lembrar, depois eu lembrei e falei. É assim que o 7 funciona. Rausch, Rausch. Professor, Deixa eu só encerrar a gravação aqui.